2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Vamos repetir todos juntos? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O apóstolo Paulo ensina, através desse texto, o poder maravilhoso, inigualável do nosso Salvador Jesus Cristo de transformar vidas. O único homem que viveu nessa terra que teve poder absoluto, total, para transformar outros homens. E uma transformação verdadeira, uma transformação interior, uma transformação definitiva. O apóstolo Paulo fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Também a palavra criatura poderia ser traduzida criação. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Significa que essa pessoa foi criada por Deus, através do novo nascimento. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, pelo poder do Espírito Santo, através da fé em Cristo, Deus cria novas pessoas quando elas nascem de novo e transforma-as de uma maneira radical. Na Bíblia, uma das ilustrações dessa transformação é Deus tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne. O ser humano, interiormente, ele tem um coração de pedra, ele é insensível. E não adianta, você não consegue mudar uma pedra. Não adianta. Essa pedra tem que ser retirada. E Deus tem esse poder de tirar essa pedra e colocar um coração de carne. Dá uma nova vida. Transformação. A gente sabe que as religiões, as seitas, elas ensinam vários tipos de transformações e dizem que transformam, mas só Jesus Cristo transforma. Só Jesus Cristo traz uma nova vida. E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas, de quando ele não estava em Cristo, passaram, e eis que tudo se fez novo. Quer dizer, em todas as áreas da sua vida houve uma mudança. E as coisas anteriores à sua conversão não mais a dominam. Passaram. Baseado nesse texto, nessa promessa, eu queria mostrar para vocês que existe aqui uma mensagem para vários tipos de ouvintes. Existe aqui uma mensagem para aquele que é membro da igreja, mas não demonstra nenhuma mudança. Como assim? Existem muitos membros de igreja que não demonstram nenhuma mudança nas suas vidas. A pessoa foi batizada, a pessoa às vezes vem de outra igreja, vem de outro lugar, a pessoa torna-se membro da igreja, não só a igreja no Parque Flora, todas as igrejas. A pessoa é membro da igreja, mas não demonstra nenhuma transformação, nenhuma mudança interior ou exterior. Bom, esse texto diz que se alguém está em Cristo é nova criatura, é uma nova pessoa, nasceu de novo. Esse texto está falando do novo nascimento. Lembra quando Jesus falou, é necessário nascer de novo? É a mesma coisa, é uma nova criatura, nasceu de novo, o passado se foi,
O presente e o futuro são novos. Mas se não houve transformação, não há Cristo em sua vida. E se você é o mesmo que sempre foi, não nasceu de novo. Essa é a verdade. Se a vida não é nova, você não está em Cristo. Olha o que está dizendo, a Bíblia é clara. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se a sua vida não é nova, você não está em Cristo. Veja, o fato de haver muitas pessoas mundanas na igreja, não significa que aquele que nasce de novo é um mundano, mas significa que a igreja está cheia de pessoas que não nasceram de novo. Eu vou repetir, o fato de haver muita gente mundana na igreja, não significa que o novo nascimento, que a pessoa que nasceu de novo é mundana, mas significa que a igreja está cheia de pessoas que não nasceram de novo. É a realidade do nosso país, é a realidade do nosso Rio de Janeiro, do nosso Nova Iguaçu, de muitas e muitas pessoas serem membros de igreja, mas não terem mudança nenhuma. E se não houve mudança, Cristo não está ali. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se não se fez novo, Cristo não está ali. E as pessoas se espantam com isso, irmão. Mas eu tenho lido a história de pastores no século XVIII, no século XVII. Eu tenho lido a história de vários pastores que realizavam seu ministério e não eram convertidos, não haviam nascido de novo. Isso é uma coisa que você pode ficar assim, o que é isso? Isso é possível? Isso é fato. Na Inglaterra, no século XVIII, XVII, XVI, a Inglaterra era composta de 95% da sua população era protestante, e o pastor era um ofício honrado. Então você tinha 3 filhos, um era militar, o outro era advogado, o outro você mandava para o ministério. E a pessoa começava a pregar, começava a visitar, começava a aconselhar, começava a exortar, e ela mesma não tinha ainda nascido de novo. Então, pastores cujos passatempos eram jogar, beber, passear, se divertir. E quando chegava aquela hora do culto da igreja, a pessoa ia lá e lia qualquer coisa e trazia alguma palavra e não conheciam o Senhor. Você acha que é diferente hoje? Você acha que todos os pastores são salvos? Você acha que todos os pastores que pregam no púlpito, que têm um terno e gravata e trazem a palavra, todos eles nasceram de novo? As obras deles dizem que não. As obras deles dizem que não. Agora veja bem, se uma pessoa pode ser pastor e não ser regenerado, quanto mais um membro. Quanto mais um membro. Por que eu falo isso? Porque é extremamente difícil para uma pessoa ensinar, pregar. Muito mais difícil do que ficar no banco cultuando a Deus, mas ouvindo. E se uma pessoa consegue pregar, ensinar, exortar, visitar, aconselhar, sem ter sido regenerada, quanto mais membros de igreja. Essa palavra, em primeiro lugar, é para o membro da igreja que não demonstra nenhuma mudança. Meu querido, se você não demonstra nenhuma mudança, significa que Cristo não está em você. Não seja tolo o suficiente para dizer como
os brasileiros dizem, Cristo está no meu coração. Essa é a frase mais tola que as pessoas repetem. Pessoas que vivem no pecado, que não querem saber de nada e vivem repetindo, Jesus está no meu coração. Não está, não está. Porque se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Então, se tudo não se fez novo, se as coisas velhas continuam, você não está em Cristo. Agora, esse texto é uma mensagem também para aquele que é membro da igreja, não foi transformado, mas deseja ser. Olha que maravilha, olha que coisa rara, coisa mais rara é uma pessoa ser membro de igreja e chegar à conclusão de que não foi transformado e quer ser. Mas eu já li centenas de vezes histórias semelhantes a essa. Inclusive grandes pregadores nos séculos anteriores, com suas esposas e futuras esposas, que começaram a pregar na igreja onde estavam suas futuras esposas ou suas esposas, que ao ouvirem o verdadeiro evangelho, sendo membros da igreja, descobriram que não tinham nascido de novo e buscaram o Senhor e foram salvos. Pastor Davi Gomes, o pastor Batista, ele relata uma vez, ele fazia apelos, ele relata uma vez de um ancião que já era há mais de 40 anos membro da igreja e que respondeu a um apelo vindo à frente. E o pastor perguntou, o que você está fazendo? Eu estou recebendo a Cristo, agora. Décadas e décadas na igreja recebendo a Cristo naquele momento. Eu falei sobre os pastores? Pois muito bem, muitos desses pastores nasceram de novo. Começaram o ministério perdidos, e pela graça de Deus, através de um irmão, através de um amigo, através de um livro, através da Bíblia, Deus mostrou a eles que eles não eram salvos, e eles tornaram-se salvos, e tudo mudou no ministério deles, e até a igreja estranhou. Muitas igrejas estranhou. O que aconteceu com o pastor? Houve um caso de uma igreja que desconfiou que o pastor não era convertido, orou pelo pastor e o pastor nasceu de novo. Irmão, religião é uma coisa, nascer de novo é outra. Só para você tentar entender, para eu te dar um exemplo. Havia uma mulher na igreja, membro assíduo da igreja, uma mulher distinta, digna, honrada, caridosa, que fazia boas obras, muito gentil, muito admirada por toda a igreja, muito ativa na obra da igreja, uma bênção. E ela tinha um marido que era cético, era incrédulo e era inimigo da igreja. E não frequentava a igreja. Muito bem. Esse marido teve uma experiência com Cristo e nasceu de novo. Agora, para a surpresa de todos, quando ele nasceu de novo, a esposa dele, a distinta membro da igreja, assídua obreira e mulher exemplar, descobriu que seu marido tinha algo que ela não tinha. Ela era uma religiosa, mas ele tinha vida. Ela, observando ele, viu que havia algo nele que ela não tinha. E aí no início houve uma certa revolta, uma certa indignação, ela ficou aborrecida, ela começou a implicar com o marido, começou a chamar o marido de fanático, começou a armar uma guerra contra o marido, mas por fim, o Espírito Santo mostrou para ela o que estava acontecendo. O marido era salvo e ela não era. E pela graça de Deus ela buscou e encontrou a verdadeira salvação. E o casal, realmente, todos os dois nasceram de novo. Então olha que coisa incrível. Você pode ser obreiro, você pode ser honesto, você pode ser decente, você pode ser pastor, diácono, seja o que for,
Você pode realizar ótimas obras, excelentes obras, ser muito religioso, fazer muitas orações, ensinar a Bíblia, assim como Nicodemos fazia, e não ter tido uma experiência verdadeira de salvação. Um encontro pessoal com Cristo, uma experiência vital e transformadora e radical, de modo que você pode dizer: minha vida, ela tem um corte no meio dela, um traço no meio dela, antes de Cristo, depois de Cristo. Eu fui transformado, eu fui regenerado. Isso é que uma pessoa salva pode dizer. Agora, se você é membro da igreja e você diz assim: realmente eu não sei, porque eu não tenho experiência com Deus, eu não tenho vontade de estar na igreja, eu gosto do mundo, eu quero me divertir, eu não faço determinadas coisas porque a igreja não permite, para não pegar mal é que eu não faço, na verdade eu gosto dessas coisas, mas eu não faço porque vai pegar mal, eu não tenho amor real e vivo por Cristo, eu não tenho prazer na pregação, eu não tenho alegria na adoração, eu não sinto as coisas que vocês falam. Muito provavelmente você não nasceu de novo. E se pela graça de Deus você for um caso de não ser transformado, mas deseja ser, eu digo para você, meu querido irmão, meu amigo, arrependa-se de seus pecados, venha estar com Cristo, confie nele, entregue-se a ele, busque a tão desejada salvação somente nele. Ainda não é tarde, se você nunca veio, venha agora, não tenha vergonha. Vergonha é não servir a Cristo, vergonha é perder sua alma para sempre. Às vezes as pessoas no final do culto, elas dizem assim: se eu não fosse cristão, eu teria me convertido hoje. Isso é um bom sinal. Isso é o sinal de uma pessoa convertida, que ela sente o poder renovador da palavra de salvação, sente aquela força, aquela ação de Deus no seu interior. É porque ela está viva. Mas muitas pessoas saem da igreja e dizendo assim: o que esse pastor falou? Sobre o que ele pregou? Não me interessa nada disso que ele falou. Ou a maioria das pessoas dizem: já estou satisfeito, eu sou membro da igreja, eu fui batizado, glória a Deus, já tenho minha alma garantida, estou indo para o céu. Mas se não houve transformação, isso não é verdade, não é verdade. Então, para você que é membro da igreja, não foi transformado, mas deseja ser, creia em Cristo nessa noite, receba o Evangelho como se você nunca tivesse entrado nessa igreja, deixa as coisas velhas para trás e que hoje tudo se faça novo na tua vida. Você quer ver um sinal de uma pessoa que é membro de igreja, mas não é salva? Existem muitos assim nas igrejas. A pessoa dentro dela tem a desconfiança e a convicção de que ela, por alguma coisa que existe nela, ela será salva. Lá dentro do teu coração você pensa assim: eu não sou tão mal quanto os outros, eu não cometo pecados graves, eu tenho minha religião, frequento a igreja, eu não fumo, eu não bebo, eu não sou desonesto, eu não prejudico ninguém, portanto, eu entrarei no céu. A pessoa que fala assim, ela está dando evidência de que ela não nasceu de novo. Porque a pessoa que nasceu de novo, ela sabe: eu sou um falido, eu sou um miserável, eu sou um indigno, eu sou pó, eu sou estrume, eu não sou nada.
mas Jesus Cristo me salvou pelo seu sangue. E não há nada em mim, nenhuma obra, nenhum mérito, nada que me apresente diante dele. Mas ele pagou pelos meus pecados. A graça que salva, só a graça. Então você que é membro da igreja, irmão, olha, deixa eu te falar uma coisa. Houve um pregador no meio do século 20, que ele foi usado por Deus com uma unção poderosa, e ele chegava na igreja, no ministério dele, ele começou a pregar sobre o verdadeiro cristão, sobre o que é realmente ser cristão. Centenas de membros da igreja dele começaram a nascer de novo. Pessoas que já eram membros da igreja há muitos e muitos anos. Vários membros da igreja ficaram aborrecidos com ele, ficaram zangados com ele, mas depois se converteram. Os visitantes vinham, sentavam no último banco, e todo final de culto o visitante saía zangado e dizendo que não ia mais voltar naquela igreja, mas voltava e acabava sendo salvo. Às vezes você pode ficar zangado com uma palavra dessa e dizer assim: por que fica falando essas coisas? Eu fui batizado, eu sou membro da igreja, meu nome está lá, eu estou falando essas coisas, meu querido. Porque Jesus disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não fizemos maravilhas, não expulsamos demônios. E o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu estou falando isso porque Jesus exorta, alerta diversas vezes na Bíblia para o engano de ser religioso e não ter nascido de novo. E parece assim, superficialmente, a mesma coisa. Mas eu quero falar para você o que é ser religioso e o que é nascer de novo. Ser religioso é ser igual católico. O católico está salvo, ele vai para a missa. Ele é religioso. E tem católico que vai para a missa várias vezes durante a semana. E tem católico que não fuma, não bebe, faz as suas rezas. Ele é salvo? Não. Ser religioso não salva ninguém, mas sim estar em Cristo. Você está em Cristo, Cristo está em você. Eu acho que está, porque quando toco uma música, eu sinto um negócio assim tão maravilhoso. Não se engane, não se engane. Música faz bem à alma. Se só a única evidência que você tem é que quando uma música toca você sente algo maravilhoso, isso é muito pouco. É muito pouco. Tem que ter tido uma transformação verdadeira. As obras têm que ter mudado. Toda a perspectiva da tua vida tem que ter mudado. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Ouça a palavra de Deus, irmão. Mas esse texto também é para aquele que não é membro da igreja. Agora, para você que não é membro da igreja e acha que não precisa mudar, você acha que você não precisa mudar, está tudo bem com você. Ora, se Jesus veio transformar, é porque há necessidade de mudança. Raciocina, meu querido. Jesus desceu da sua glória e veio aqui morrer pelos pecadores para que eles sejam transformados. Se há necessidade de transformação, como você diz que está bom do jeito que está? Como você diz que não precisa mudar? Você é pecador, rebelde, egoísta, orgulhoso, insensível, idólatra. Como você não precisa mudar? O salário do pecado é e continua sendo a morte. Se você não mudar, não entrará no céu. Se você não mudar, nunca vai estar com Deus. Se você não mudar, vai ser condenado para sempre. Essa é a palavra. Foi por isso que João Batista, quando começou a pregar, ele falava: arrependei-vos. O que é arrependimento? Mudança de mente. E quando Jesus começou a pregar, arrependei-vos,
E quando Pedro começou a pregar, arrependei-vos. E quando Paulo começou a pregar, arrependei-vos. E todo evangelista abençoado nessa história da igreja pregou, arrependei-vos. Mas nós estamos vivendo uma igreja contemporânea, onde todo mundo se reúne, todo mundo se alegra, todo mundo recebe promessa, e ninguém ouve, arrependei-vos. Ninguém ouve, se você não mudar, não entrará no céu. Mas essa é a verdade. Um pregador do século XIX, ele pregou uma mensagem que o título em inglês é muito interessante, Turn or Burn. Então essas palavras elas rimam, Turn, Burn. Sabe o que é isso? Rapaz, que título de mensagem. Mude ou queime. Ou você muda pelo poder da graça de Deus, ou você nasce de novo, ou Cristo entra na tua alma, ou você será condenado eternamente. Não há outra opção. Transformação ou condenação. Arrependimento ou juízo eterno. Novo nascimento ou inferno. Você que não é membro da igreja, olha, preste atenção. Nós estamos lotados de maus exemplos. Eu não escondo isso. A igreja no Brasil e no Rio e em outros lugares é uma vergonha em muitos aspectos. Então há muitos maus exemplos. Muitos. Mas se você fica falando, tá vendo? Por isso que eu não entro na igreja. Tem picareta, tem ladrão, tem safado, tem adúltero, tem mentiroso, tem desonesto, tem caloteiro. Tá vendo? Para ser isso, eu não entro, eu não quero, eu não vou. Meu amado, você vai se perder. Porque você vai dar conta da sua própria alma e não da alma daquele que você está falando mal. Se você diz assim, eu não quero ser membro da igreja, e eu não preciso mudar. Se você faz como um grupo agora, os chamados desigrejados. Nós somos cristãos, mas não queremos saber de igreja. Não vamos mais a igreja nenhuma, estamos desligados de todas as igrejas, não pisamos mais em igreja. Se você está desligado da igreja, a palavra de Deus diz que você está desligado de Cristo. Porque Cristo falou para a igreja, tudo que vocês ligarem na terra será ligado no céu, se desligarem na terra será desligado no céu. Uma pessoa que é desligada da comunhão da igreja, também é desligada da comunhão de Cristo, porque a igreja é a noiva de Cristo. Então, meu amado, você precisa mudar sim. Você tem razão, ser membro de igreja para ser falso cristão não adianta nada, mas também ficar de fora julgando e não permitir que o Senhor entre na tua vida também não vai adiantar nada. Agora, esse texto também ele fala para aquele que não é membro da igreja, mas sente que precisa mudar. Será que tem alguém assim, hoje aqui, que não é membro da igreja, mas sabe que precisa mudar? Sabe que precisa ser uma nova criatura? Sabe que precisa nascer de novo? Qual é a palavra para você? Olha só, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém quem? Qualquer um. Se alguém aqui quer dizer que pode ser qualquer pessoa, sendo qualquer pessoa, pode ser você. Pode ser você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, o que eu digo para você? Venha para Jesus agora. Ele te espera, não espere mais, corra para Ele, jogue-se em seus braços, esconda-se nele, Ele vai te fazer uma nova criatura. Será que você pode entender? Nós não pregamos um evangelho, nossa mensagem aqui na igreja não é assim, torne-se uma pessoa boa e o Senhor te salvará. Não é essa a mensagem. A mensagem é:
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Se você não está em Cristo, Cristo quer estar em você. Se você não está em Cristo, Cristo pelo seu Espírito está agora batendo a porta do teu coração e dizendo: eu desejo entrar aí. Se você não está em Cristo, você pode sair daqui estando nele. Se você não é membro da igreja, mas sente que precisa ser um cristão, você já viu que tem que mudar, meu amado, olha para Jesus Cristo, Ele é o autor da mudança. O grande problema é que muita gente pensa que é a pessoa que tem que mudar. Não, eu vou me mudar, eu vou dar um jeito nisso. Não! É vir para Cristo. Quero te dar um exemplo. Um grande pregador também no século XIX, ele tinha 14 anos. Desde os 6 anos de idade, ele lia livros cristãos. Os pais deles o pai era pastor, o avô era pastor, a mãe é cristã, a avó cristã, todo mundo cristão. Ele foi criado na igreja. Desde os 6 anos, uma pessoa muito inteligente, muito dotada. Desde os 6 anos já lia. Seus brinquedos eram livros, e ele lia, e dos 10 anos até os 14, ele ficou sob convicção de pecado. O que é convicção de pecado? Ele reconhecia que era pecador, reconhecia que precisava ser salvo. 4 anos ele passou assim. Ele fez de tudo para mudar, fez de tudo para tornar-se cristão. Fez de tudo que ele podia, orou, jejuou, buscou, chorou, clamou, fez tudo. Um determinado dia, com 14 anos, era domingo, estava nevando na Inglaterra, e ele não pôde ir à igreja que ele congregava. Então ele foi a uma igreja mais próxima da casa dele, e ele entrou numa igreja metodista, uma igreja pequena. O metodismo era bem diferente da igreja onde ele congregava. E ele entrou nessa igreja metodista. O pastor não pôde ir no culto por causa da neve, e subiu no púlpito um sapateiro para pregar. Um homem simples, sem cultura nenhuma, e que nem tinha costume de pregar. E ele abriu, se eu não me engano, Isaías 49, se eu não me engano, 22. Olhai para mim, e sereis salvos todos os termos da terra, diz o Senhor. E ele começou a pregar e dizer: olha para Jesus, aquele que foi crucificado, olha para Jesus que sangrou até a morte, levando os seus pecados, olha para Jesus, o Salvador do mundo. E ele continuava dizendo: olhar não custa nada, olhar não exige esforço, apenas olhe. E aí, pelo Espírito Santo, ele olhou para aquele jovem e falou: jovem, você é um miserável, você está triste, você é um infeliz. Pois olhe para Jesus hoje, e você será uma nova criatura, e você será salvo. Olhe para Jesus. E adivinha o que aconteceu? Ele olhou. Pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo, os olhos dele foram abertos, e ele olhou para Jesus pela fé. E tornou-se uma nova criatura. E saiu daquela igreja jubilando. Em 1 ano ele já estava pregando. Aos 17 anos ele já era pastor. Aos 21 anos ele era o pregador mais famoso da terra. E tudo o que aconteceu foi que ele olhou para Jesus. Olha para Jesus nessa noite. Não olha mais para você, olha para Cristo. Ele é o Salvador. Entenda uma coisa, é como se você... Toda cura que você lê na Bíblia é como se fosse a tua salvação. Tinha o cego, o que o cego podia fazer por ele mesmo? Nada. E o Senhor Jesus Cristo vinha e lhe dava vista. Tinha o morto, o que o morto podia fazer? Nada. E vinha o Senhor e o ressuscitava. O leproso: Senhor, tu podes me purificar.
Eu quero que você seja purificado. Fica limpo. E ele ficou limpo. Toda cura é um símbolo da salvação. Você não pode fazer nada para ser salvo, mas você pode olhar para Cristo. E quem vai te salvar é Cristo. Quem vai te fazer nova criatura é Cristo. Então olha para Jesus nessa noite. Mas é só olhar? É só acreditar nele? Confiar nele. Você será salvo. Que o poder do Espírito Santo opere na sua alma nessa hora, para que você finalmente olhe para Cristo. Sabe, gente, nós temos 2 olhos, mas que focalizam um alvo só, já reparou? Não dá para você ficar olhando 2 coisas ao mesmo tempo. Você olha para uma coisa. Quando uma pessoa olha para Cristo, ela não olha para mais nada. Ela não olha para si mesma, ela não olha para A, B, C ou D, ela olha para Cristo. Jesus é a minha salvação. Jesus é o meu Salvador. Jesus é a minha esperança. Jesus é a minha vida. Jesus é o meu futuro. Jesus é tudo para mim. Olha hoje e seja salvo. Mas em último lugar, nós temos aqui um texto, uma palavra, também direcionada àquele que é membro da igreja. Agora vai ficar boa a mensagem, né? Mas eu creio que está boa até agora, porque eu creio que essa mensagem pode salvar a tua alma. E eu oro para que você não fique aborrecido, mas se você ficar aborrecido, que o Espírito Santo mude a sua ideia e finalmente você se reconcilie com Deus. Mas a mensagem é também para aquele que é membro da igreja e é uma nova criatura. Ô bênção! Aquele que é membro da igreja e é também uma nova criatura. Tem alguém assim aqui? Tem alguém aqui que está em Cristo? Tem alguém aqui que nasceu de novo? Irmão, então se alegra. Se alegra porque você é filho de Deus. Porque você foi transformado pelo poder do Espírito Santo que está em você. Você foi perdoado, está salvo e nada poderá arrancar você das mãos do Pai e do Filho. Ninguém. Você é mais do que vencedor e um dia você estará na glória eterna com Ele. Alegra-se, irmão. Deus não quer entristecer nenhum regenerado. Não. Se você é regenerado, se alegre com a tua salvação. Deus quer entristecer aquele que não é regenerado, para que ele seja. Mas quem é regenerado, irmão, se você tem evidências, provas de que foi transformado por Deus, de que o Espírito Santo habita em você, glorifique ao Senhor e não deixa que Satanás te engane. Não deixa que Satanás te condene, te entristeça, não desanime, porque o Senhor é contigo. Se alegra, irmão, porque o maior milagre já aconteceu na tua vida, porque você é um milagre de Deus, porque Deus operou na tua alma. Você é um membro de igreja e é uma nova criatura, e se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Meu amado, se você está em Cristo, que maravilha! As coisas velhas o Senhor já apagou. Não, Deus não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens que se arrependam. Você se arrependeu, o passado foi apagado. Todos aqueles demônios que te perturbavam, aqueles vícios que te dominavam, aqueles erros que você cometia, não tem mais poder sobre você, porque Cristo é poderoso para mudar e para transformar. Poderia chamar aqui várias pessoas aqui à frente que foram transformadas pelo Senhor de uma maneira impressionante, porque Jesus é poderoso. Jesus, quando faz, ele faz, irmão. Já viu Jesus tentar curar alguém e não conseguir? Impossível.
Ele é Deus, e quando Deus opera, acontece. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então, se você é uma nova criatura, se Cristo está em você, alegre-se, porque o passado se foi e agora tudo se fez novo. Suas emoções, seus pensamentos, suas atitudes, suas obras são novas. E você foi reconciliado com Deus. Você não é mais escravo do pecado. Você é agora filho do Deus vivo. Você não vai mais para o inferno, mas você vai para o céu. Seu nome está escrito no livro da vida. A tua salvação é tão garantida quanto a eternidade de Deus. O dia que Deus morrer, você perde a salvação. Mas Deus nunca morrerá. Ele vive para sempre. E Ele garante a tua salvação para sempre. Glorifica, agradece, exalta. Você não faz ideia da grandeza do que Deus fez na tua vida, da grandeza da salvação, da maravilha de ter a vida eterna. Um dia você saberá em toda a plenitude. Sabe, irmãos, o inimigo trabalha para tirar a alegria da igreja. O inimigo trabalha para tirar o louvor da tua boca. O inimigo trabalha para baixar a tua cabeça. O inimigo trabalha para te encher de culpa. Quando o Senhor já te libertou, já perdoou, já justificou e já garantiu a tua salvação, você está ali cabisbaixo, remoendo, você está fracassado. Isso é artimanha de Satanás, porque uma igreja alegre, uma igreja viva, mais do que vencedora, ela rompe os portões do inferno, invade o inferno e resgata almas. Então, amado, é necessário que você seja alegre no Senhor, que você tenha certeza da sua salvação. Se houver aqui alguém em dúvida, só tem uma recomendação para você: vá a Cristo, vá a Ele e diga: Senhor, eu tenho dúvida da minha salvação. Então eu quero saber, Senhor, eu sou salvo ou não? E afinal de contas, se eu sou salvo, se não sou salvo, eu não sei, mas uma coisa eu quero fazer agora, e é me prostrar diante do Senhor, e crer no Senhor, e receber o Senhor como meu Salvador, com todo o meu coração. Você será salvo. Se você não era, será. Se você era, você vai continuar confirmando essa salvação. Qual a tua situação? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você está em Cristo? Você foi ligado a Ele, conectado a Ele, enxertado na videira, que é Cristo. Você está nele, há uma ligação íntima entre você e Ele. Você pertence a Ele, Ele está em você. Qual a tua situação? Você é salvo, você é nova criatura. Irmão, não existe assunto mais importante do que esse que eu estou pregando hoje. Você pode estar com problema financeiro, com problema de saúde, com problema no casamento, com problema na sua casa, problema de enfermidade, mas o maior problema que você tem é não saber ser salvo, ou não ser salvo. É muito importante isso. E por outro lado, seja qual for o problema que você tenha, se você é salvo, irmão, vai tudo bem. Como disse aquela viúva, se você é salvo, vai tudo bem. Porque um dia as lágrimas serão enxugadas, um dia o cansaço vai se findar, e as enfermidades vão acabar, e o luto vai cessar, e o pranto vai virar festa, o lamento vai virar louvor, a esperança vai virar realidade, a morte vai virar vida, toda dúvida se transformará em uma grande certeza. O dia está voltando, o dia está chegando, onde o nosso Senhor Jesus Cristo estará voltando para buscar a sua igreja.
E se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você é uma nova criatura, glorifique a Deus. Não é? Você pode ser a partir de hoje. Porque isso é para aquele que quiser. Quem quiser, beba de graça da água da vida. Quem quiser, receba hoje, e o Senhor o salvará. É muito simples. Basta querer, basta pedir, e o generoso Deus lhe dará a salvação.